Sou uma apaixonada por ciência e inovação. O meu fascínio começou aos 9 anos, quando, na escola, aprendi sobre uns seres vivos microscópicos ou invisíveis chamados bactérias e depois, na esplanada do café dos meus pais, percebi que todo o chão à minha volta estava coberto por estes seres invisíveis. Cresci intrigadíssima com estes bicharocos. Como é que podem ser tão pequeninos e tão poderosos ao mesmo tempo, capazes de nos deixar doentes? Fiquei agarrada a perguntas como estas e, aí, decidi que queria e iria ser cientista. Estávamos na década de 90, numa vila, hoje a cidade de Valença, lá bem no norte de Portugal. E o meu contacto com a ciência não era muito alto. Era baixo, aliás. Sim, eu tinha um padrinho médico, que é mais do que muita gente tem. Mas fora isso, o meu contacto com a ciência reduzia-se à ciência que aprendia na escola e às visitas escolares em conteúdos relacionados com a ciência. Nos jornais falava-se de desporto e de política, nada de ciência. À mesa, as conversas com os meus pais eram acerca dos novos restaurantes que abriam, de como cozinhar o melhor bacalhau, dos fornecedores ou dos conflitos com o staff. Em casa, a televisão era dominada pelo meu irmão mais velho, que gostava de ver MacGyver, Michael Knight e o seu carro Kit, ou o Príncipe de Bel-Air. As brincadeiras com as amigas Ângela, Maria João e Alexandra faziam-se com Barbies. De vez em quando, lá me safavam os trabalhos da escola, os relatórios, e lá ia eu consultar as enciclopédias que habitavam a sala lá de casa. Quando dizia que queria ser cientista, as reações eram de estranheza, muita estranheza. Caras enroscadas, sobrolhos franzidos. Às vezes, eu até preferia não dizer nada. Era uma escolha invulgar, fora daquilo que as pessoas que me rodeavam conheciam. Em sua defesa, naquela altura em Portugal, quase que não se falava de ciência. E a imagem de cientista reduzia-se à imagem do homem de meia-idade, branco, de cabelos no ar. Sabia que a probabilidade de um filho ou de uma filha seguir a carreira profissional dos pais é 2 a 3 vezes superior do que a probabilidade desse filho ou dessa filha seguir uma carreira profissional diferente? Por exemplo, o filho ou uma filha de uma mãe médica ou de um pai médico tem uma maior probabilidade de ser médico também, ou médica, do que escolher outra carreira profissional. Ser disruptivo nas escolhas profissionais custa. Há que ultrapassar barreiras familiares, às vezes culturais e sociais. Há que ultrapassar estereótipos e preconceitos. Há que trabalhar muito mais para se atingir aquilo que se deseja. Comecei por dizer que sou uma fascinada por ciência e inovação. Foi esse fascínio, com alguma teimosia, coragem e resiliência à mistura, que fez com que eu ultrapassasse algumas barreiras. Tornei-me cientista e, uma vez cientista, fascinei-me outra vez. Desta vez, por um tópico apresentado por uma amiga, também ela cientista, a Tatiana, sobre cooperação e desenvolvimento social, sobre diversidade e equidade, sobre inclusão e sentimento de pertença. Andei pela Suécia, pela Austrália, pelo Reino Unido, pela Alemanha, pela França, pela Suíça, tudo a propósito da minha carreira como investigador. Quando vinha a Portugal e quando estava lá fora, sentia-me cool, na crista da onda, admirada pela bravura de ter ido lá para fora.
Sentia-me uma cientista internacional. Não me sentia uma imigrante. Contudo, por vezes, felizmente poucas vezes, ouvia comentários como: quer dizer então que nem todos os portugueses são empregados de limpeza? Ou, frequentemente, era interrompida nas conversas com uma pergunta completamente fora de contexto, que era: esse sotaque, de onde é que és? Por vezes, sentia vergonha de não falar um inglês sem sotaque. Outras vezes, tinha simplesmente medo de falar. Por vezes, sentia que vinha de um país pequeno, retrógrado, de segunda liga. Sentia que às vezes não tinha as mesmas oportunidades que os nativos ou que nem sempre era bem-vinda. Contudo, fui lá para fora e fui como adulta, empoderada, informada, com emprego. Fui numa situação privilegiada, mas nem toda a gente que vai lá para fora vai numa situação de privilégio. Façamos então um pequeno parênteses para falar de migração. Portugal é tradicionalmente um país de muita imigração. Uma pergunta para vocês aí em casa. Respondam pondo a mão no ar, por favor. Ponha a mão no ar aí em casa quem tem familiares ou amigos a viver lá fora. Quase todos. Gostamos de ir e vamos. Vamos solteiros, vamos com namorado ou com namorada, vamos casados, vamos solteiros, vamos com ensino superior ou sem ensino superior. Vamos com trabalho, sem trabalho, sabendo falar a língua do país para onde vamos ou não. Vamos à procura da aventura, vamos à procura de uma recuperação, de um desejo profissional. Vamos em variados contextos. Às vezes, em alguns casos, alguns povos também vão para fugir à fome, à guerra ou à falta de liberdade de expressão. Um pequeno exercício agora, de imaginação, neste caso. Vamos imaginar um cenário hipotético. Estamos em casa, é de tarde, temos 7 anos. É um dia aparentemente normal e os nossos pais vêm conversar connosco. Dizem-nos que temos que fazer as malas, que vamos viver para um país diferente, que vamos nos afastar daquilo que conhecemos, dos amigos, da escola, dos familiares mais próximos. Uou, que baque! Uns reagirão com entusiasmo, outros com medo. Podemos ir para uma situação mais privilegiada ou menos privilegiada. Podemos ir para um contexto onde seremos a única pessoa de pele branca ou de pele escura. Podemos ir para um contexto onde falamos a língua dominante ou não. Podemos ir viver para uma zona mais segura, com canteiros de flores às portas das casas e puxadores com lustro, ou podemos ir para zonas menos seguras, de casas frias e ruas sujas. No que toca à migração, as forças motrizes são várias e os sentimentos e atitudes também. Mas uma coisa é certa, quer seja uma criança ou um adulto, há sempre uma grande adaptação a fazer. O meu desejo é que, numa perspectiva de celebrar a diversidade e promover a inclusão e equidade, todos e cada um de nós se foque muito mais em tentar ir de encontro ao outro e muito menos em tentar encaixar-se. Todos nós já nos sentimos fora do lugar em algumas situações. Todos de nós já passamos horas a pensar no que vamos dizer ou fazer para nos enquadrarmos numa determinada situação, para não sermos postos de lado. Utilizando alguns termos do inglês, o que eu quero dizer e o que estou a sugerir é que para caminharmos na direção de uma sociedade mais justa e inclusiva, cada um de nós, diariamente, se foque mais em reaching out,
para que haja menos necessidade de fitting in. O sentimento de pertença e a definição saudável da nossa identidade são tão importantes como a literacia e, nas crianças, são mesmo fatores fundamentais para o sucesso escolar. Na Europa, a probabilidade de uma criança migrante desistir da escola é maior do que uma criança não imigrante. Também na Europa, em média, é 2 vezes mais provável uma criança migrante ter baixo aproveitamento escolar do que uma criança não migrante. Lá fora, quando me junto a outros colegas investigadores e vamos às escolas falar do nosso trabalho a crianças imigrantes, vamos juntos em espírito missionário e voluntário para transmitir conhecimentos e abrir horizontes. Deixamos, durante uma tarde ou uma manhã, os nossos computadores, as nossas pipetas, os nossos artigos científicos ou as nossas amostras. Ficam de repouso umas horas. Afinamos o nosso português, italiano, espanhol, francês, alemão, estoniano, turco, grego, enfim, afinamos a nossa língua materna. E, cheios de energia, lá vamos nós. Vamos ter com crianças imigrantes às escolas e fazemos workshops de língua e ciência ao estilo Native Scientist. Nas escolas, deparamos-nos com inúmeras realidades. Temos muitos casos de sucesso. Temos também muitos casos de crianças e adolescentes que foram impactados positivamente pelo nosso trabalho. Recebemos afirmações como: este workshop foi bom porque me fez pensar no que vou fazer quando acabar o secundário. Tenho 16 anos. Não sabia que existiam pessoas como eu nas universidades. Achava que a universidade era apenas para os meus colegas não migrantes. Sempre me sinto como uma espécie rara quando ando na rua, porque falo outra língua em casa com os meus pais. Mas hoje percebi que há imensas pessoas como eu. Enquanto falamos do nosso trabalho com estas crianças, na nossa língua materna e na sua língua de herança, vemos os olhos a brilhar, vemos os sorrisos a abrirem-se, vemos a excitação por aprender palavras novas. Palavras como cérebro, pulmão, microscópio. Palavras que eles conhecem na língua da escola, mas que desconhecem na língua de herança ou na língua de casa. Porquê? Porque na correria do dia-a-dia, o vocabulário a que estas crianças estão expostas é vocabulário relacionado com a gestão da casa e da família. Coisas como vai lavar os dentes, vai fazer a cama, já te disse que não podes fazer isso. E agora, falando de novo vocabulário, de cérebro e de migração, falemos também um pouco de línguas, de ser bilingue e do multilinguismo. Os desafios de educar uma criança que fala mais do que uma língua são vários, mas, na maioria dos casos, os benefícios superam os desafios. Falamos de benefícios a nível cognitivo, interpessoal e societal. Benefícios a nível da capacidade de memória e concentração, benefícios a nível da comunicação com os outros, tanto a nível pessoal como profissional, e benefícios a nível da construção de sociedades mais tolerantes e coesas. Estes benefícios são todos eles importantes e existem em qualquer pessoa que fale mais do que uma língua, independentemente de qual essa língua for. A sociedade, contudo, associa um valor diferente às diferentes línguas. Por exemplo, é diferente
falar em casa o inglês ou o alemão, ou falar em casa o romeno ou o letão, ao qual a sociedade associa menos valor. Mas, a nível dos benefícios do multilinguismo, eles estão sempre lá, não interessa qual a identidade dessa língua. Tanto a nível da criança como a nível do adulto, ser multilingüe é sempre um investimento e é sempre uma mais-valia. É parte da nossa identidade, ajuda-nos a manter um elo com as nossas famílias. A minha experiência e sensibilidade para as questões da inclusão, equidade e diversidade fez com que começasse a explorar este mundo da educação, nomeadamente da educação das ciências e das línguas, para quebrar barreiras e estereótipos. Juntando cientistas e praticando comunicação de ciência na nossa língua materna, vamos falar com crianças. Falamos pessoalmente, por carta, pela internet, através da rádio ou através de livros, abrindo horizontes e mostrando duas coisas. Primeiro, que elas também podem ser cientistas se assim o desejarem. E segundo, que a língua, ou falar mais do que uma língua, é algo que devem valorizar. Acredito que devemos olhar para os imigrantes com o mesmo respeito e curiosidade que olhamos para os nativos quando visitamos um país lá fora, o seu país. O meu apelo é que sejamos todos mais conscientes dos desafios que cada um poderá estar a enfrentar e dos riscos de exclusão e desigualdade que surgem devido a estereótipos ou preconceitos ou generalizações. Termino então com duas sugestões. Duas sugestões de cuidados muito simples que todos nós diariamente podemos fazer. Primeiro, irmos mais de encontro ao outro, fazendo mais reaching out. Segundo, julgar menos as pessoas pela diferença, seja ela a estatura, a cor de pele, o sotaque, o vestuário. Termino dizendo que se pudermos pôr em prática estas duas coisas muito simples, estaremos a construir uma sociedade mais inclusiva e justa, para que mais crianças de 9 anos, como eu, consigam descobrir o que as motiva e ter a força e coragem de ir atrás do seu sonho. Muito obrigada.